Abertura do programa, um malhete abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, nesta edição, confira uma entrevista sobre o trabalho do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça, o GAOCRIM, do MPRJ. O convidado de hoje é o coordenador do grupo e promotor de justiça, Cláucio Cardoso. E não perca uma matéria especial no quadro Conheça a Atuação do MPRJ, com a participação da Procuradora de Justiça, Edileia Gonçalves. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. No quadro Conheça a Atuação do MPRJ de hoje, você vai conferir uma matéria sobre a representação por inconstitucionalidade da Lei Estadual número 8.931, ajuizada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais e pela Assessoria de Atribuição Originária em Matéria Civil do Ministério Público do Rio. Acompanhe. Fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Cenas do cotidiano da cidade. Escrito na tela. Conheça a atuação, MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro encaminhou à Justiça uma representação por inconstitucionalidade da Lei Estadual número 8.931 de 2020. Para o MPRJ, essa lei estadual buscou transferir para instituições de longa permanência para idosos todas as responsabilidades de cuidados com a população idosa no atual cenário de pandemia da Covid-19. Essa lei tem por objetivo determinar a adoção de medidas supostamente preventivas pelas instituições de longa permanência situadas no estado do Rio de Janeiro, em decorrência do estado de emergência e do plano de contingência do novo coronavírus. Entretanto, ela contraria vários dispositivos da Constituição Estadual. Numa primeira análise, pode-se até pensar que essa lei tem boas intenções, contudo, lamentavelmente, a sua verdadeira intenção está implícita e aponta para uma inconstitucional manobra do poder público fluminense no sentido de se exonerar da atribuição de velar pelos direitos mais básicos dos idosos em estado de vulnerabilidade, ainda mais no dramático cenário provocado pela pandemia do Covid-19. Além disso, essa lei, que é de iniciativa parlamentar, abrange as ILPIs públicas, interferindo assim na administração pública e ferindo vários dispositivos constitucionais que reservam ao chefe do Poder Executivo a iniciativa para a deflagração do processo legislativo, de norma que venha a interferir no regular funcionamento da administração. Na verdade, ao dispor sobre medidas administrativas contra o novo coronavírus, essa Lei Estadual 8.931 de 2020 criou novas atribuições para servidores colaboradores, além de determinar a aquisição de insumos específicos, exercendo influência sobre LPIs que integram administrações públicas municipais e violando, assim, a competência exclusiva dos municípios para legislar sobre o funcionamento da gestão pública local. A Constituição Estadual consagra, no seu artigo 45, o chamado princípio da solidariedade social, conferindo tanto à família quanto à sociedade e ao Estado conjuntamente o dever de amparar os idosos com absoluta prioridade. E ao interpretarmos o artigo da Constituição do Estado e o Estatuto do Idoso, nós concluímos que a atuação integral por meio do SUS e do SUAS é direito do idoso, esteja ele institucionalizado ou não. E é exatamente esse viés protetivo que a Lei Estadual 8.931 de 2020 fere, pois pretende transferir para instituições de longa permanência para idosos, privadas ou filantrópicas, a total responsabilidade pelo bem-estar, saúde e vida dos idosos nela residentes. Essa lei, na verdade, ela impõe, por exemplo, que as ILPIs custeiem a aquisição de termômetro digital com tecnologia infravermelho, uniforme padronizado, equipamento de proteção individual, acompanhamento psicológico de seus internos, testagem de seus internos, funcionários e prestadores de serviços,
espaço especial para isolamento dos idosos com suspeita ou confirmação de contágio, ofendendo assim o princípio da isonomia, uma vez que os idosos recolhidos em ILPIs públicas poderão, em tese, contar com equipamentos de proteção individual e serem testados, enquanto aqueles domiciliados em instituições privadas e filantrópicas não. Nós sabemos que a realidade vivenciada pela maioria das ELPIs localizadas no estado do Rio de Janeiro, mesmo aquelas de natureza privada, é de extrema dificuldade financeira, sendo comum que o custeio da permanência do idoso ocorra por meio da utilização de 70% do benefício previdenciário ou assistencial que ele recebe, valor que muitas vezes já era insuficiente para atendimento das necessidades básicas corriqueiras. As ILPIs de luxo, na verdade, elas são absoluta exceção. Então, qualquer entendimento que exclua os idosos do apoio do Estado em tempos de pandemia, estejam eles residindo em ILPIs públicas, filantrópicas, privadas ou até mesmo clandestinas, mostra-se equivocado. Não pode o poder público esquivar-se de apoiar as ELPIs com escassez de recursos, impondo que tais entidades arquem unilateralmente com todas as despesas decorrentes das medidas preventivas contra o novo coronavírus. Em razão do conteúdo inconstitucional da Lei 8.931 de 2020 e dos evidentes riscos imediatos dela decorrentes, em especial do risco ao bem jurídico maior que a vida dos idosos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requereu logo de início o deferimento de uma medida cautelar inaudita à altera parte, que consiste na suspensão da eficácia da lei, mesmo antes do julgamento final da representação de inconstitucionalidade. E, do mesmo modo, o pedido final do Ministério Público foi no sentido de que o órgão especial do Estado do Rio de Janeiro declare com eficácia ex tunc e efeito erga omnes, ou seja, desde o início da vigência da lei e com efeito para todos do Estado do Rio de Janeiro, a inconstitucionalidade da íntegra da Lei 8.931, de 15 de julho de 2020. Agora o MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Não saia daí! Voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Na nossa série especial de entrevistas com os coordenadores das áreas de atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos falar sobre o trabalho do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça, o GALCRIM, do MPRJ. Vamos contar com a participação do coordenador do grupo, o promotor de Justiça, Cláucio Cardoso. Olá, doutor Cláucio, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso MP Cidadão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado. Eu que fico honrado com o convite e estou à disposição para prestar os esclarecimentos aí que se fizerem necessários. Bom, doutor, o senhor poderia explicar para os nossos telespectadores o que é o GALCRIM? Sim, o GALCRIM é o Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal. Ele, dentro da estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça, ele está vinculado ao Subprocurador-Geral de Assuntos Criminais e Direitos Humanos, que é o Dr. Ricardo Martins, que, por sua vez, está também diretamente vinculado ao Procurador-Geral de Justiça. A função do GALCRIM é trabalhar nas investigações e nas ações penais em que envolvam agentes com foro por prerrogativa de função no âmbito da atribuição do Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, agentes que têm foro, por prerrogativa de função aqui no âmbito estadual, no âmbito da Constituição Estadual, derivada da Constituição Federal. Sabidamente, os agentes que têm foro na atribuição originária do Procurador-Geral são os prefeitos dos municípios, os deputados estaduais, secretários de Estado, o vice-governador, membros do Ministério Público que eventualmente pratiquem condutas criminosas, membros da magistratura. São, em linhas gerais, essas pessoas, esses agentes públicos que, quando eventualmente praticam crime ou a suspeita da prática de crime, são investigados por essa estrutura da Procuradoria-Geral, que é o GALCRIM, que, como eu disse, atua diretamente na atribuição originária do Procurador-Geral. As nossas funções são relevantes, são casos altamente sensíveis, envolvem normalmente figuras públicas, de conhecimento da população, e é preciso ter muito cuidado, muito critério,
no nosso trabalho, nas apurações que são realizadas. O GALCRIM está subordinado ao Dr. Ricardo Martins, hoje, que é o nosso subprocurador. É a ele em que dirigimos as nossas peças, né, os nossos trabalhos, para que, então, possa ser encaminhado ao tribunal com oferecimento de denúncia, proposição de cautelares, enfim, diversas medidas judiciais que podem decorrer da própria investigação. Ainda, o GALCRIM também é responsável pelos atos de investigação, como colheita de depoimentos, análise de material probatório arrecadado em eventuais buscas e apreensões sejam realizadas, enfim, toda sorte de ferramental investigativo é utilizado pelo GALCRIM para poder chegar ao resultado final da investigação, seja pelo oferecimento de denúncia, ou seja pela não identificação da responsabilidade daquele agente em que se parou uma suspeita e consequente arquivamento dos nossos trabalhos, né? O que é importante ponderar é que o Supremo Tribunal Federal, há aproximadamente 2 anos, na ação penal 937, no caso paradigmático, né, me corrigindo, ele restringiu o foro por prerrogativa de função. Até esse julgado, qualquer agente que ocupasse um dos cargos que eu acabei de mencionar, ele já seria processado na atribuição originária ou investigado na atribuição originária. Mas com o advento da decisão do Supremo Tribunal Federal, na P 937, houve uma restrição, não basta ocupar o cargo. É importante que o eventual crime praticado seja relacionado com a função, né? Tenha relação com a função praticada e seja contemporâneo ao exercício daquele cargo, né? Então, se o agente, por exemplo, um prefeito de determinado município, pratica violência doméstica contra a sua esposa, esse fato criminoso ele não vai ser mais avaliado, investigado pela atribuição originária, como acontecia até o advento da P 937, a decisão do Supremo, porque ele não tem relação direta com a função de prefeito. É um fato que decorre das relações privadas do prefeito, uma violência doméstica, é um fato criminoso, é um fato grave, merece ser apurado, mas nesse caso hoje ele vai ser apurado pela promotoria local, juntamente com o juízo local de primeiro grau, né? O que é importante também acrescentar é que a estrutura do GALCRIM ela foi incrementada no final de 2017 com o advento de um convênio firmado com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em que se criou uma coordenadoria de investigação de agentes com foro, que trabalha diretamente com a atribuição originária do Procurador-Geral, uma estrutura da Polícia Civil que atua em conjunto com o Ministério Público, né, em parceria com a atribuição originária, com o GALCRIM. É composta hoje por 3 delegados de polícia e 13 agentes de polícia civil que atuam nos inquéritos policiais que eventualmente são instaurados para apurar fatos criminosos, como eu disse, envolvendo agentes com foro, né? Doutor Cláudio, e quanto às iniciativas e os casos da atuação do GALCRIM, quais são os que o senhor destaca? Bom, o GALCRIM, ao longo desses últimos 4 anos, né, 2017 para cá, ele ofereceu 69 denúncias, sendo dessas 69 denúncias, 14 contra prefeitos dos mais variados municípios aqui do estado. A atribuição originária, até bem pouco tempo, também atuava em casos envolvendo vereadores, mas o Supremo Tribunal Federal, recentemente, há 2 ou 3 meses atrás, salvo engano, em julho desse ano, decidiu, na sua primeira turma, que os vereadores, o reconhecimento do foro por prerrogativa de função para vereadores pela Constituição Estadual aqui do Rio de Janeiro seria inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal entendeu que vereador, então, não tem foro por prerrogativa de função. Essa decisão ela acabou impactando, então, na nossa atuação, porque casos de vereadores estão sendo levados para o primeiro grau. E dessas 69 denúncias, então, 14 de prefeito, outras de vereadores, outras envolvendo até membros do Ministério Público, infelizmente. Aí também a inclusão de vereadores, né? O fato é que, dentre esses casos que foram denunciados, eu posso destacar aqui alguns, né? Como, por exemplo, a investigação que culminou com oferecimento de denúncia do prefeito de Niterói, uma investigação que tem origem
uma colaboração premiada que foi firmada pela Força Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, compartilhada com o Ministério Público Estadual, que a partir dali desenvolveu o trabalho e ofereceu a denúncia por crimes de corrupção. Também posso mencionar a denúncia oferecida contra o prefeito de Barra Mansa, também por corrupção, organização criminosa, nesse caso também. Denúncia essa em que se identificou o prefeito oferecendo vantagem devida para o vereador, para que esse vereador pudesse votar em determinada matéria de acordo com o objetivo do prefeito, né? Essa denúncia também foi oferecida, o prefeito chegou a ser afastado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça. Houve uma operação, cumprimento de mandados de busca e apreensão. Também posso colocar aqui, como destaque, uma denúncia oferecida contra um deputado estadual, num caso conhecido das rachadinhas, né, da LERJ, que tem origem em investigação no relatório de inteligência financeira, que foi encaminhado pelo COAF de ofício ao Ministério Público do Rio de Janeiro, com a informação de que vários assessores estariam possivelmente devolvendo parte dos seus salários, né, para os deputados que comandavam os gabinetes dos quais esses assessores pertenciam, né? Esse trabalho também foi desenvolvido pelo Galcrim, que deu suporte aí às decisões do Subprocurador-Geral de Assuntos Criminais. Então, em linhas gerais, assim, eu posso mencionar esses casos, né? Como eu disse, dentro de 69 denúncias. Há outros casos de repercussão, né, sensíveis que tramitam lá no Galcrim e que a regra do sigilo me impede aqui de fazer maiores considerações. Bom, doutor Cláucio, é possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas do Galcrim no combate à corrupção? Sim, pela sua atuação nos últimos anos, acredito que o Galcrim ele, trouxe um maior nível de respeito à atuação originária do Procurador-Geral de Justiça. Hoje o Galcrim é um órgão reconhecido no combate à corrupção, né, as mazelas que alcançam aí as administrações municipais, eventualmente a estadual também, né, aqueles agentes públicos que insistem em desviar, hoje podem encontrar na atribuição originária do Procurador-Geral um órgão de persecução que vai procurar, vai identificar, vai investigar e vai responsabilizar, né, se for o caso, o agente que continua ou que quer, né, enveredar pela prática criminosa. Acho que esse é talvez o maior marco da gestão do grupo, né, seja ter recebido, né, o reconhecimento de que houve um incremento das investigações dos agentes com foro, né? O desafio maior para a atribuição originária hoje é estruturar suas investigações, que são realizadas hoje ainda em procedimentos físicos, né? Estruturá-las de forma eletrônica, de forma a equiparar o que já acontece hoje com os processos. As ações penais elas já tramitam eletronicamente por conta do sistema do tribunal. É preciso, então, que a gente possa ultrapassar o desafio de tornar eletrônica todas as nossas investigações, de forma que ela se comunique também com o sistema do tribunal e o procedimento, a investigação seja toda ela digital, desde o seu nascedouro até o resultado final, que é a sentença, o acórdão condenatório ou absolutório, enfim, o resultado da ação penal ao final de toda a marcha processual. Certo, doutor. E como foi a atuação do Galcrim durante esse período da pandemia, né? O senhor falou da digitalização dos casos. É algo especial que o senhor gostaria de destacar? Ainda estamos ultrapassando esse momento de dificuldade. A gente procurou se organizar, se estruturar da melhor forma. Como eu disse, o procedimento nosso é físico, mas a gente tentou de uma forma híbrida fazer com que as peças, os relatórios, as análises, elas pudessem se tramitar eletronicamente para que depois pudessem ser juntadas fisicamente, de forma que os trabalhos não pararam, as investigações continuaram ao longo da pandemia, tanto que o Galcrim, salvo engano, deflagrou 3 ou 4 operações, ainda durante até a mesma fase mais aguda da pandemia, né, operações importantes de busca e apreensão, afastamento de agentes públicos, né, porque infelizmente a criminalidade não parou por conta da pandemia,
O GALCRIM também instaurou diversos procedimentos investigatórios envolvendo desvios relacionados à saúde e desvios esses que tinham relação com a dispensa de licitação, enfim, compras para o combate à Covid-19. Foram aproximadamente 20 procedimentos instaurados, né, para investigar desvios, possíveis desvios decorrentes da malversação do dinheiro público no combate à Covid-19, né? Se criou aí, infelizmente, uma janela de oportunidade para aquele gestor que quer praticar corrupção, que quer praticar o peculato, que quer se apropriar do dinheiro público, porque por conta da urgência, né, da pandemia, as restrições da lei de licitações elas acabaram diminuindo, né, para que você tivesse mais agilidade nessas compras, mas o GALCRIM sempre esteve atento às informações que recebeu, instaurou os procedimentos, provocou aqui os gestores para que eles prestassem esclarecimentos e atuando de forma ainda que remota, né, por teletrabalho. Toda a nossa estrutura ficou em teletrabalho pelo menos durante 3 meses, né? Hoje a gente já tem uma estrutura funcionando presencialmente na sede, uma outra parcela ainda em teletrabalho, um rodízio, mas de forma que a gente conseguiu manter o grupo funcionando, as investigações tramitando, inclusive com deflagração de operações. Doutor Cláucio, o tempo da nossa entrevista está terminando. Eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor aqui no nosso MP Cidadão e agradeço também por ter nos explicado um pouquinho do trabalho do GALCRIM. Bom, eu que agradeço o convite, muito honrado com a oportunidade, espero ter apresentado informações que sejam úteis, né, para aqueles que nos estão assistindo. Deixar aqui um recado final de que o Ministério Público, né, uma das vocações do Ministério Público é o combate à corrupção, né, a corrupção considerada de forma ampla, né, fraude de licitação, lavagem de dinheiro, e a atribuição originária do Procurador-Geral hoje está muito atenta a essa questão e vai sempre atuar de forma enérgica, de forma firme, de forma criteriosa, para que eventuais agentes públicos que queiram seguir esse caminho tortuoso possam ser responsabilizados pelas práticas criminosas que eventualmente venham executar. Muito obrigada, doutor Cláucio Cardoso. E chega ao fim mais um MP Cidadão. Para rever este programa, entre no canal do MPRJ no YouTube, assista aos vídeos, se inscreva, ative as notificações, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E não deixe de nos enviar as suas dúvidas, críticas ou sugestões. O programa também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. A gente se encontra no domingo que vem. Um abraço e até mais! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.